Muito bem, bom, estamos live, estamos em direto. Antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos presentes Boa tarde. aqui com as caras visíveis no ecrã e aos que não estão com as caras visíveis no ecrã, mas que nos ouvem. E sejam todos muito bem-vindos a este webinar. Nós demos-lhe o título de pomposo de Tecnologia à Nova Era no Imobiliário. E antes de mais, para aqueles que não me conhecem, eu chamo-me Alfredo Valente, sou o CEO da IAD Portugal. E a IAD Portugal é a filial portuguesa do grupo IAD, que é a maior rede europeia de consultores imobiliários independentes e que opera neste momento com mais de 11 mil consultores nos 4 países onde estamos presentes. A França, onde teve origem em 2008, Portugal desde 2015, Espanha e Itália desde 2018. E estaremos muito em breve também na América Latina e a partir de janeiro de 2021 na Alemanha. Portanto, é a nossa próxima grande incursão europeia. Como é evidente, a pandemia da Covid-19 impactou fortemente todas as áreas da sociedade e o mercado imobiliário, obviamente, não foi exceção. Como é de conhecimento de todos, durante praticamente 3 meses o mercado parou completamente e pôs em causa algumas daquelas que eram as nossas convicções mais profundas, algumas mesmo certeza. O efeito mais positivo, no fundo, depois disto tudo, talvez tenha sido realmente o de colocar na ordem do dia a discussão muito em torno da tecnologia. Às vezes a tecnologia pelo mínimo denominador comum, mas de facto, apesar de tudo, a tecnologia passou a ter um lugar relevante nas discussões enfim, genéricas. Obviamente, a desmaterialização dos processos, a forma como atuamos foi toda ela um bocadinho questionada. Nós na IAD, enquanto pioneiros na revolução digital no imobiliário, entendemos que tínhamos alguma particular obrigação, peço desculpa, de facto trazer o debate também, de recentrar o debate e de dar o nosso contributo, razão pela qual nós decidimos organizar este evento. E convidamos para estar connosco hoje alguns dos atores mais inovadores do mercado, e com quem gostávamos de facto de ter hoje esta discussão. O nosso objetivo é muito claro, é perceber como é que mudou a atitude face à tecnologia por parte dos vários stakeholders do mercado, desde os consultores, aos proprietários dos imóveis, aos compradores e aos fornecedores de tecnologia também. No que respeita à relação entre tecnologia e mediação imobiliária, pode ou não falar-se num antes de Covid-19, depois de Covid-19, e no fundo, quais são as tendências futuras, quais são os vossos palpites relativamente ao futuro do impacto da tecnologia na mediação imobiliária? Então, tenho hoje com o prazer de ter connosco ali o David Rufino, que é o CEO da White Balance. A White Balance, ele depois apresentá-la, mas é de facto uma empresa baseada na cloud e que de facto se dedica à criação de suportes de imagem profissionais. Eu estou convencido que a maior parte dos presentes já utilizou os serviços da White Balance e com uma aposta forte no que é 3D, realidade virtual e obviamente julgo que o principal objetivo do White Balance é acelerar as vendas dos consultores com, de facto, anúncios de melhor qualidade e logo mais geradores de lead. Por outro lado, temos ali o João Brás. O João Brás é o Account Manager para o mercado português do Idealista. O Idealista é, como é sabido, um dos maiores portais imobiliários em Portugal. E muito marcado também pela procura da inovação, nomeadamente ao nível de CRM, data também, e enfim, vai partilhando muito connosco as novidades do mercado. Temos o Pedro Rosa. O Pedro Rosa é o Account Manager, ou como ele diz, o faz tudo a norte, da empresa Publishing, que tem a seu cargo, enfim, muito daquilo que é o tráfego online do grupo empresa, muito particularmente, e que a nós nos diz mais respeito do BPI Expresso Imobiliário, mas também o Expresso Emprego, que usamos muitas vezes para procurar recrutar profissionais para as nossas equipas. E é um profissional, de facto, com provas dadas no marketing digital e que esperamos ouvir hoje. E temos ali, por último, mas não menos importante, o Guilherme Farinha. Guilherme Farinha é o cofundador da Alfredo Real Estate Analytics. Alfredo, que me paga direitos de autor sempre que usa a marca dele. A Alfredo é uma startup portuguesa fundada em 2018, se não me engano, não é? Tem 2 aninhos.
e que de facto tem andado nas notícias pelos melhores motivos, e de facto que se posiciona com o objetivo de organizar o mercado em torno daquilo que é tecnologias de inteligência artificial e Big Data, mas depois, de facto, cada um deles explicará um bocadinho melhor o que fazem e as suas empresas. David, começava por ti e perguntava, de facto, a primeira pergunta, uma curiosidade que eu tenho muito grande sempre que falo com empresários, que é como é que a tua empresa viveu este período mais crítico do confinamento, e de facto como é que foste obrigado a adaptar a forma como trabalhas em função daquilo que nos aconteceu. Muito boa tarde a todos, antes de mais, e agradecer o convite do Alfredo e da IAD para participar. Antes de mais, já dizer que a IAD foi um dos nossos primeiros clientes a utilizar os serviços da White Balance logo em 2018, então nós começámos também há pouquíssimo tempo. Bem, em relação a esta questão do Covid, nós já tínhamos uma organização que nos permitia trabalhar praticamente todos a partir de casa. A própria empresa foi criada e acho que como todas as outras nós trabalhamos no mercado imobiliário, mas não vendemos casa, ou seja, basicamente nós servimos a indústria do imobiliário, então isso faz com que estamos diretamente dependentes das angariações que os nossos clientes têm e que precisam de ser documentadas, seja em fotografia, vídeo ou 3D. O nosso modelo já foi pensado logo de origem para conseguirmos abranger o mercado nacional, embora tenhamos começado na altura só em Lisboa, e dividimos as nossas equipas em três. Nós temos uma equipa de coordenação, que é a única que tem que trabalhar no mesmo sítio, que é este escritório onde estamos agora, que é quem faz toda a questão dos agendamentos e faz todo o relacionamento direto com os clientes e as marcações e tudo isso. Mas logo de início os nossos editores de imagem trabalham a partir de casa e que dão apoio à equipa de fotografia. E de momento nós temos fotógrafos desde o Porto ao Algarve, à Madeira e aqui a Lisboa. Então o nosso modelo foi pensado para um cliente com escala a nível nacional, não quer dizer que não tenhamos também pequenos clientes, como é óbvio, mas uma marca, e vamos dar a IAD como exemplo, que tem consultores espalhados por todo o país, não controla as zonas onde os consultores trabalham, e aquilo que nós queríamos era criar um modelo em que, independentemente do ponto do país onde fosse a angriação, quando a IAD, sede, neste caso, referia aos trabalhos, ia recebê-los todos com a mesma qualidade. Então aquilo que fizemos foi criar este modelo que nos permite que, como os fotógrafos trabalham todos com o mesmo protocolo e os editores editam também todos com o mesmo protocolo, basicamente a única coisa que muda é o imóvel em si. À medida que a equipa foi crescendo, e atualmente nós somos 19 pessoas nestas diferentes áreas, permitiu-nos que quando aconteceu uma questão como esta do Covid, nós tivemos de tomar especiais cuidados, principalmente no que toca à segurança. Nós já utilizávamos aqueles protetores dos pés e já toda a gente tinha desinfetantes com eles. A única coisa que tivemos que alterar foi, da nossa parte, foi a utilização das máscaras quando visitamos em casa, nas casas, neste caso. E também aquilo que fizemos foi enviar uma comunicação para todos os clientes a colocar algumas limitações às casas onde nós entrávamos. Como é óbvio, imaginem, se tiver aquela pontuação de risco que estava identificada pela DGS, nós fôssemos a uma casa e estivessem pessoas maiores de idade, nós por simplesmente não fotografávamos. Preferíamos, durante um período ali, durante o final do mês de março e o mês de abril, preferimos fotografar casas que estivessem vazias, do que propriamente quando tivessem famílias. Quando estavam famílias, a família ia toda a apanhar ar, enquanto o fotógrafo ficava apenas com uma pessoa e fotografava. Ora, obviamente que nos causou transtorno, e causou-nos transtorno não tanto na nossa organização interna, mas na forma como nós nos podíamos relacionar com os clientes, uma vez mais. Quando nós vamos fotografar um imóvel, nós estamos a representar o nosso cliente. Certo. Sim, como devem entender. No entanto, aquilo que também notámos foi que toda a gente compreendeu estas questões de segurança e foram cumpridas. Valeu, e houve aqui um aspecto positivo, que era a questão da arrumação das casas, e que toda a gente está à espera que seja o fotógrafo que chegue lá e que ponha a casa pronta para ser fotografada. Ora bem, este argumento da questão dos desinfetantes e não poder mexer nas coisas dos proprietários e por aí fora, obrigou que os consultores passassem a ter um bocado mais cuidado e a comunicar ao seu cliente que estão a preparar melhor uma empresa, exatamente, para ir fotografar, então que a casa esteja um pouco mais preparada. Aquilo que notámos em termos de quantidade de trabalho, por assim dizer,
foi logo quando foi decretado o estado de emergência, ainda estivemos aqui a olhar uns para os outros aqui durante 2 dias, sem saber muito bem como é que a coisa ia passar. Notámos logo nessa fase inicial um decréscimo no número de pedidos, mas é normal, as famílias passaram a estar em casa, estava toda a gente com medo, ou seja, ninguém queria receber, seja um fotógrafo, seja quem for, mas rapidamente como nós na verdade nunca parámos de trabalhar, porque não tínhamos essa limitação em termos legais, porque os nossos fotógrafos estavam-se a deslocar e tinham a tal declaração para pudessem trabalhar, e aquilo que notámos foi que os nossos clientes foram se adaptando e foram deixando, como é óbvio, algumas casas para serem fotografadas mais tarde. Houve uma pequena diminuição, mas na verdade nós nunca parámos. O pós-Covid, nós vamos manter exatamente os mesmos cuidados em termos de segurança. Vieram para ficar. Exatamente. E tal como a IAD, que já estava pensada logo de início, o modelo de negócio estar apoiado muito na cloud, muito na internet. Por exemplo, nós temos vários serviços. Nós temos inclusivamente um serviço de edição de imagem que nós editamos não só as fotografias feitas pelos nossos fotógrafos, mas também fotografias de outros fotógrafos. Até os próprios consultores podem fazer as imagens e enviar-nos. E esse é um serviço que nós temos online. Portanto, nem sequer temos que visitar as casas. E que ganha relevância, não é? No fundo, ganha um bocadinho de relevância. Sim, exatamente. E que nos permite funcionar desta forma. Ou seja, e no meio desta confusão toda, conseguir ter alguma tranquilidade. Obrigado. João, a tua empresa também não vai à casa dos clientes, não é? A não ser pelos ecrãs dos portáteis e dos telemóveis. Vamos nós por eles. Vamos nós primeiro, depois vai o David e no fim entre eles. Em que medida é que isto, de facto, tudo isto vos impactou? Além de mais, só dizer a quem nos está a ver que o João está em Espanha, portanto está fisicamente presente em Espanha, num país também muito, muito atacado, e além de mais, todos os países onde o Idealista de facto tem grande destaque, Itália, Espanha, Portugal, foram todos eles, parece pontaria, não é, João? Exatamente. Vocês não têm nada a ver com isto, não? Não. Não, exatamente. Não, antes de mais, agradecer também a oportunidade de participar neste webinar com um tema tão importante e atual como é a tecnologia no mobiliário. E realmente, sim, é verdade, portanto, a pandemia afetou os países onde realmente o Idealista está presente, com mais incidência em Espanha e em Itália. O Idealista nasceu em Espanha no ano 2000, depois abriu em Itália em 2007 e em Portugal estamos desde 2014 a 2015. E realmente, portanto, foi um impacto realmente maior nesses países, em Espanha e Itália. Em Portugal, felizmente, a situação não foi tão grave e não teve tanto impacto no mobiliário. Mas realmente, pronto, adoptamos medidas internamente, pronto, o teletrabalho, como estamos todos a teletrabalhar. Aqui houve realmente essa fase inicial que seria a segunda metade de março e a primeira metade de abril. Realmente aqui em Portugal houve o confinamento, não é? E aí houve realmente também a diminuição no tráfego e no número de visitas ao portal Idealista. E pronto, como gestor de contas, portanto, também recebemos os contactos dos clientes que nessa fase inicial estavam realmente preocupados com a situação, fomos apanhados de surpresa, não é? E, portanto, mas depois dessa situação, realmente a partir da segunda metade de abril, realmente começamos novamente a ter um aumento no número de visitas, as pessoas visitam mais o site, estão mais tempo em casa durante o confinamento, e portanto isso acabou por aumentar, não é, o número de visitas. Depois, a nível da adaptação, adaptámos também à situação atual. Portanto, houve esta aceleração dos meios digitais, não é? Portanto, esta aceleração na utilização dos meios digitais, que no fundo já existiam, portanto, já existiam as videochamadas, já existiam visitas virtuais, já existia 3Ds, não é? Mas sim, que... aquilo é que agora passámos, muitas vezes chamado de tecnologia, passámos a vê-las mais, mas de facto muitas das coisas não são novas, falaremos sobre isso um bocadinho mais à frente. De facto, a maior parte das coisas de que beneficiarmos não éramos coisas, não são radicalmente novas, mas de facto passámos a olhar para elas com outros olhos, não é? Claro. Sim, durante o confinamento e depois agora também durante estes meses, porque pronto, é normal também, quer os potenciais clientes, quer os proprietários tenham algumas opções mais restritos também na parte dos imóveis e nas reuniões presenciais. Portanto, continuaremos também a utilizar estas ferramentas agora no médio prazo, não é? E, portanto, desenvolvemos também outros serviços, portanto, também adaptados a esta situação. Nós no Idealista somos também uma empresa
portanto, tem uma forte componente tecnológica, desde que foi fundada em Espanha, em 2000, e, portanto, o nosso IT, portanto, o nosso departamento dos informáticos, da tecnologia, portanto, desenvolveram ferramentas, portanto, para facilitar também a vida aos profissionais, né, desde a angariação até ao processo da promoção e da venda de imóveis. Muito bem. Vamos ali, saltinho até Aveiro, Pedro. A empresa é provavelmente das nossas empresas todas, é a mais antiga. O grupo onde tem guardas. E, de facto, aquele que tem uma componente eventualmente mais... não quer dizer que eu seja o mais antigo, não é? Também não quer dizer... Isso acho que entre as minhas barbas brancas e ali a falta de cabelo do David, não sei. Tu escapas bem, disfarças, ao menos disfarças. Exatamente. Mas de facto a tua empresa é provavelmente a mais clássica, digamos assim, muito embora tenha esse braço importante no digital, esse braço que tu moves muito. E isto, como é que isto vos apanhou também a vocês? Antes de mais, pronto, queria agradecer também o convite. Para mim é um privilégio partilhar aqui este painel com Ilustre. Sinto-me aqui um bocadinho outsider, o homem da publicidade digital, mas agradeço imenso o convite e é com muito gosto que estou aqui presente. Não foi fácil, poderia dizer foi fácil, não foi. Isto foi, no período de emergência apanhamos todos desprevenidos. Em uma semana tivemos que deslocar uma estrutura que vocês devem imaginar, os meios que isto envolve, a nível, estamos a falar em empresa, tem o digital, tem a parte do publishing, do jornal e toda a parte de operações. O jornal continuou a sair todas as sextas-feiras, não houve nenhuma falha, vocês não notaram, todos os meios de comunicação, todos os dias o Jornal da Noite entrava às 8 da noite pontualíssimo, e nós tivemos que deslocar em uma semana, quer dizer, estávamos a fazer um planeamento de fazer uma escala, mas de repente houve o estado de emergência e deslocámos todos para casa. Felizmente também, sendo nós uma empresa clássica, vou pegar aqui nas palavras do Alfredo, já nos chamaram muita coisa, mas somos uma empresa já no mercado, já somos uma empresa com o nome, pelo próprio Expresso, pelo nome do Expresso, já somos um meio de comunicação de referência. Foi um bocado complicado passarmos uma estrutura toda em uma semana e de uma semana para a outra estávamos todos em casa a trabalhar remotamente. Facilmente fomos nos adaptando, ao contrário aqui que o João disse, do idealista que quebrou pedidos de contacto no site. Nós a nível de país vivo, só para vocês terem uma noção, o Expresso passou num mês de 6 milhões para 46 milhões de page views. É uma coisa impressionante, quer dizer, a nível de audiências nós já estávamos em primeiro lugar, ainda tivemos muito mais em primeiro lugar, ou seja, nunca tivemos tantas pessoas a assistir televisão, nunca tivemos tantas pessoas no online, não tínhamos clientes, não tínhamos ninguém a anunciar. Isso era a pergunta que seguia, é que de facto em termos de investimento seguramente isso vos afetou, imagino que fortemente. Sim, no início nós utilizamos a expressão aqui internamente também, na empresa, as marcas travaram a fundo, e se nós próprios, nós consumidores, tivemos um receio ainda estamos a pensar como é que vai ser o amanhã, tirando aquela febre que eu nunca percebi do papel higiênico que esgotou em todos os hipermercados, e também tivemos o feedback de vários retalhistas que venderam mais. Organizar eventualmente um webinar sobre isso, tentar perceber o que é que aconteceu ao papel higiênico. Isso é um mistério que vai prevalecer nos tempos, mas também tivemos o feedback de alguns retalhistas, como Continente, Pingo Doces, que venderam mais que o Natal, ou seja, as pessoas compraram muito mais. Agora, o facto foi isso, nós não tínhamos clientes, as marcas travaram a fundo, tivemos aqui um trabalho de como é que nós reagimos isto, tivemos aqui um trabalho de formiguinha, ou seja, tivemos sempre uma característica da empresa e de todos os comerciais transversais da empresa, estamos sempre muito próximos dos clientes. E quando eu digo esta proximidade é ligar ao cliente, não numa perspectiva de venda, mas numa perspectiva de perguntar se está tudo bem, o que é que precisa. Aliás, foi uma altura em que eu acho que toda a gente mais ou menos desacelerou a agressividade na venda e ficava exatamente. Um bocadinho... Sim. Nós notámos muito isso, aliás vocês estão aqui e sabem que de facto tivemos
juntos na dificuldade. Fomos, tanto quando nós, obviamente, não descontinuámos um único imóvel, não anunciámos menos, apesar de, como dizia Exato. o João, o tráfego nos portais ter diminuído brutalmente no primeiro impacto. Depois, de facto, retomou-se, não demorou muito a retomar, mas, de facto, essa ideia, de facto, muitos investidores dos teus clientes terem desacelerado, imagino que os tenha impactado. Sim. Mas, e o que eu estava a dizer é esta chamada de proximidade. Às vezes uma notícia, alguma ajuda que nós possamos dar, nem que seja algum destaque editorial que nós possamos ajudar. Nós separamos muito a parte comercial da parte editorial, mas nós estamos em contacto com os jornalistas e às vezes é mais fácil enviarem para nós comerciais e nós fazemos um comentário de um cliente que investe connosco e neste momento precisava de ajuda, dar-lhes a mão. Não é? Muito bem. Guilherme, da empresa mais antiga para a empresa mais recente. Não é? A tua empresa é a mais novinha de todas. Mas curiosamente o Covid apanhou-vos com uma dinâmica incrível, não é? Sem dúvida, apanhou ao mercado todo, tal como também já disseram, uma das coisas boas, ou seja, embora o mercado no geral tenha deixado de investir e porque de facto o estrondo foi muito grande, uma coisa que nós reparamos é que também a procura por soluções mais digitais também aumentou. Ou seja, uma das coisas que nós reparamos é que, por exemplo, principalmente quando as pessoas não podem, e grande parte da profissão imobiliária é o contacto, não é, com as pessoas, e estar com as pessoas e poder estar perto das pessoas, quando, digamos, esta característica se tira, tem que ser substituída de alguma maneira, e uma das coisas que nós vimos é que, de facto, havia bastantes consultores que começaram a procurar o Alfredo, que antes não procuravam, mesmo por poder dar uma ajuda, digamos, 100% digital em todo o processo de angariação. Só aqui para contextualizar aqui um bocadinho a ferramenta, o que nós fazemos, nós oferecemos um conjunto de ferramentas às agências, aos consultores imobiliários, mesmo para acelerar e otimizar e dar-lhes uma quantidade de informação para os ajudar em todo o processo de angariação. Ou seja, desde a parte da geração das leads, até à parte da criação e prospecção de mercado, estudos de mercado e mesmo até à parte da conversão. Uma das coisas que reparei, de facto, que as pessoas viram que se calhar antes não havia tanta essa percepção que estas ferramentas são importantes, ou que é importante ter uma componente digital forte, e acho que a coisa boa, digamos entre aspas, é que se pode dizer que houve alguma coisa boa, mas é que acho que houve maior awareness para esse tipo de ferramentas. E o Alfredo, como uma ferramenta excelente que é, também sentiu isso. É verdade que é. Não faz mal dizê-lo. David, entrando um bocadinho assim de facto no puro e duro do tema que aqui nos traz hoje, o que é que o consultor imobiliário, depois de tudo que aprendemos, o que é que o consultor imobiliário não pode deixar de fazer no atual contexto e o que é que não pode continuar a fazer, se assim quiseres, naquilo que tu conheces tão bem, da tua relação de facto próxima com os consultores imobiliários, o que é que tu dirias que ele não pode deixar de fazer e não pode continuar a fazer? Obviamente que isto é sempre uma opinião pessoal e é de quem participa no jogo, mas está a ver desde a bancada, como é óbvio, ok? Pronto, fazendo esse ponto prévio. Nós temos contactos, reparem, nós temos clientes para quem fazemos 150, 200 trabalhos por mês, e temos aquele cliente que nos pede-nos uma ação fotográfica de vez em quando. Portanto, o espectro vai de uma ponta à outra. Nós fotografamos ou documentamos desde a casa que está no mercado por 100 mil euros àquela que está no mercado por 27 milhões. Portanto, nós não conhecemos ao detalhe cada zona geográfica do país, mas conseguimos ter assim, uma espécie de overview geral sobre como é que o mercado funciona. E uma das coisas que eu acho que os consultores imobiliários não deviam fazer é trabalhar sozinhos. Que nós tivemos vários casos de pessoas que nos contactavam para perguntar se nós continuámos a trabalhar, e nós dizíamos que sim. E aquilo que notámos foi que as equipas que também não pararam de trabalhar são equipas que
são equipas de pelo menos 2 pessoas, como é óbvio. Peço desculpa a redundância. No caso da IAD é fácil, por causa do modelo de negócio ou o modelo de recrutamento que tem, permite a criação dessas mesmas equipas, mas aquilo que nós notámos foi que quem passou dificuldades ou quem ficou mais tremido em relação ao mercado, nós temos clientes já desde o início, portanto com quem já falamos bem, são aqueles consultores que é uma espécie de one man ou one woman show, que fazem tudo sozinhos. Pronto. E essas pessoas sentem dificuldade. Reparamos também que as equipas em que são 2 ou 3 consultores que puxam todos para o mesmo lado, mesmo que um tenha que ter ficado confinado em casa com a família, os negócios não pararam porque havia mais coisas a fazer. Isto é aquilo que nós aconselhamos que não seja feito, que é o trabalhar sozinho. O que deve ser feito, e acima de tudo, e é um desafio que nós colocamos sempre aos nossos clientes, é ver o que é que se faz no mercado lá fora. Quando falamos nas questões dos 3Ds, e reparem, antes da nossa última aparição no programa Espaço e Casa, em que falámos exatamente sobre a questão da publicidade, não é? Passando a publicidade, mas isto liga... A mim não me convém muito, mas vocês estejam à vontade. Mas pronto, a mim não me dá jeito nenhum. Mas nós também fazemos para a IAD, também fazemos as visitas virtuais. Aquilo que nós notámos é que já andávamos na casa da centena por mês. E reparem, isto é uma tecnologia que nós começámos logo desde o início a promover em 2018 aos nossos clientes. E havia clientes que, sim senhora, que achavam que era interessante, mas parecia que havia de ser uma espécie de moda, que se calhar um vídeo era o suficiente. E aquilo que notámos foi um aumento enorme no pedido dos 3Ds. Tanto que eu e o João Ferreira, que é o meu sócio na WB, quando foi do Covid e o Estado mandou-nos estar parados e estar em casa, nós fomos ver quantos equipamentos é que conseguimos comprar, por exemplo, à Matterport, que é com quem trabalhamos. E atualmente, segundo eles, somos a empresa com o maior número de equipamentos. Porque reparámos que, já segundo a APMI, para que há uns anos eu lembro-me de ouvir que mais de 90% das pesquisas começam no online. Daí a força de portais como o Idealista. E essa pesquisa, e nós procurámos trabalhar sempre a melhoria da qualidade das imagens, para que não só gerar mais leads, mas que as pessoas vejam mais fotos e tudo isso, e adaptámos a nossa oferta também muito, e como parceiros do Idealista que também somos, à questão do número de fotos, ou dos vídeos, ou o tempo que os vídeos duram e tudo isso, ou seja, nós fomos adaptando, mas tínhamos essa convicção que o online e a busca dessas tecnologias ia começar a ser transversal ao mercado. Porque nós, quando começámos pelo mercado de luxo, porque era um mercado que melhor entendia o tipo de imagem que nós queríamos transmitir. Claro. E a utilização dessas tecnologias hoje em dia está, eu acredito que os consultores, só mesmo para terminar, o que é que não podem deixar de fazer é deixar de perceber aquilo que se faz até lá fora e continuarem a investir, porque a utilização das tecnologias, como as plataformas e as informações, como por exemplo o Alfredo lhes entrega, não vão ser uma moda agora para o confinamento, ou seja, quem conseguir resistir a esta altura, pura e simplesmente vai aguentar daqui para a frente. João, a forma como a experiência do utilizador, agora olhando um bocadinho do lado do cliente comprador, a experiência do utilizador mudou. De facto, o Pedro dizia-nos, as pessoas estão muito mais no online, então leram muito mais do Expresso do que alguma vez leram. Eu tenho a noção de que no Idealista também, como nós já estamos completamente a níveis pré-Covid, portanto não faço tanta questão aqui em relação ao volume de tráfego, mas o tipo de experiência do utilizador, o tipo de experiência de um cliente comprador, nomeadamente, por exemplo, com os filtros adicionais que vocês têm para os anúncios com visita virtual, com 3D, essa experiência mudou? Sim, mudou. Portanto, além do volume de tráfego, como disse no início, portanto, houve realmente essa descida inicial na primeira metade de março, na segunda metade de março e na primeira de abril, mas depois tivemos o recorde de visitas absoluto em maio e depois em junho também, com 10 milhões e 200 mil visitas por mês. E, portanto, tivemos o recorde sempre de visitas ao site, tivemos também o número de páginas vistas, ou page views, portanto, significa que o utilizador vê mais conteúdo, está mais tempo no portal, vê mais imóveis e daí a importância também da qualidade de publicação e dos anúncios. A nível das pesquisas dos utilizadores, portanto, houve também, e isso detectámos que houve uma maior procura, portanto, isto foi dados de abril, maio, por moradias, por exemplo, as pessoas estando confinadas, portanto, procuraram portanto, imóveis com mais área, mais metros quadrados,
E, portanto, aí houve também essa alteração e também essa alteração no percurso. O filtro, a aplicação do filtro de imóveis com multimédia, foi um filtro que nós lançámos especificamente na lista de resultados de lista para procurar imóveis só com serviços multimédia, sejam eles vídeos, visitas virtuais, 3Ds, e portanto os imóveis com multimédia e da importância também que representam neste momento mais de 95% de contactos relativamente ao imóvel sem multimédia. Estes foram dados que retiramos. E portanto a nível da publicação, por isso é que nós também fazemos sempre ver aos clientes a importância quer da qualidade de publicação, quando falamos em qualidade é fotografias, descrição, vídeo, serviço multimédia, planta, toda a informação que pode fazer com que o imóvel resulte mais atrativo para o potencial comprador, que neste momento está mais online, está mais presente e quer ver a máxima informação possível, não é? E por outro lado, claro, essa utilização também dos 3Gs e das visitas virtuais, que é também um fator importante, que juntamente com a qualidade do anúncio também influencia o próprio algoritmo de posicionamento do idealista e depois também, pronto, parte dos destaques. Mas principalmente a nível do utilizador é isso. Reparamos que está mais, vê mais conteúdo, está mais online e, portanto, tem a importância também de apostar por essa qualidade de publicação pelos serviços multimédia. Pedro, tens alguma pista relativamente, por exemplo, ao BP Expresso Imobiliário? Como é que de facto isso, esse trajeto mudou? Como é que de facto o comprador se portou de forma diferente antes e depois? Assim, o João aqui do Idealista, que nós trabalhamos aqui em conjunto, não encaramos como concorrência, aprendemos sempre com os melhores, já referiu aqui uma coisa importantíssima, que também nós notamos. Claro que com o crescimento de page views de todos os sites do grupo implica que também que há um crescimento de page views no BPI. Nós no BPI Expresso Imobiliário temos um papel diferente que o Idealista, somos mais um agregador, prestamos um serviço a quem tem uma conta no BPI e pode colocar o imóvel sem qualquer custo na pesquisa do BPI Expresso Imobiliário. Mas também notamos o que o João disse, assim, houve muito mais pesquisa de moradias, as pessoas procuram, claro que uma pessoa fechada 3 meses em casa com 80 metros quadrados, que se calhar repensa na vida e diz assim, se calhar eu podia agora vender a casa ou procurar aqui um jardim, ou um pátio ou alguma coisa que me dê algum espaço para eu poder apanhar um bocadinho de ar livre. E as pessoas aí se calhar pensaram na vida e nós notamos isso nas pesquisas. Agora, eu também queria ser um bocadinho polémico aqui neste painel, porque assim, pegando aqui nas palavras do David, que isto, eu considero que o David faz aqui um trabalho quase de evangelizar, porque às vezes nesta parte de convencer os consultores a fazer imagens 3D são coisas muito inovadoras e que dá muito trabalho e às vezes as pessoas têm medo de arriscar. Nós com esta pandemia, não quero utilizar aquela expressão há males que vêm por bem, porque não é nada dessa expressão que eu quero dizer. Não vem nunca por bem. Não vem nunca por bem, mas as pessoas... quer dizer, é o que eu digo internamente, eu há anos que tomei a decisão de enverdar para uma carreira de marketing digital e ando sempre a fazer esta evangelização, que o digital, eu pesquisar um imóvel no digital, eu compro tempo, e quem quiser vender tempo eu compro, e depois quando vou fazer a visita já tenho algo já pré-decidido, já tenho as coisas já para a decisão. Tivemos aquela sensação, respondendo à sua pergunta, Alfredo, que muitas empresas que se calhar nunca prestaram atenção ao online, nunca prestaram atenção se calhar ao BP Expresso Imobiliário, era mais um site agregador, começaram a pensar, vamos fazer aqui uma campanha digital, vamos fazer aqui uma campanha de banners do BP Expresso Imobiliário, vamos aparecer na pesquisa moradias, a pesquisa moradias nos meses da pandemia teve muito mais resultados, e vamos aqui aparecer, vamos fazer aqui uma imagem, vamos digitalizar o nosso negócio. Por exemplo, foram termos que... Dando-te a oportunidade de seres ainda um bocadinho mais polémico, e de facto eu há uns dias, há umas semanas que vi um artigo precisamente sobre a tecnologia, fui um bocadinho por essa via.
O que me estás a dizer, ou estás-me a dizer que tudo isto daqui a 15 dias as pessoas não se lembram e o online foi-se, ou o digital veio mesmo para ficar? Eu acredito que o digital veio mesmo para ficar, porque assim, nós todos vamos, independentemente de quanto tempo o Covid fica entre nós, espero que pouco tempo, mas todos nós vamos mudar de hábitos, vamos ter que conviver com uma coisa, mas se calhar é aquilo que eu digo, muitas vezes internamente eu digo também, se as pessoas muitas vezes têm a opinião do digital, mas nunca fizeram uma pesquisa no Idealista, Sim, ou nunca fizeram sim, uma pesquisa no BP Expresso certo. Imobiliário, ok? Não sabem, por exemplo, trabalhar, e bem, e dou aqui os parabéns ao João, quando eu faço uma pesquisa numa área que eu faço, quero encontrar um imóvel, vou receber nos próximos dias, sentado em casa e de pantufas, imóveis daquela... O Idealista todo santo dia. Exatamente, mas com qualidade, Alfredo, com qualidade. Sim, Imóveis relacionados com o valor que eu quero investir naquele momento, não me mandam valores que eu não posso alcançar, mas vou receber Informação relevante. Vais receber informação informação relevante. relevante. Ou seja, as pessoas se calhar foram obrigadas, num tempo de confinamento, a procurar mais o digital. Eu vou usar um exemplo que não tem nada a ver com o imobiliário. Houve tempos que o Netflix, durante a área da pandemia, que bloqueou. Ou seja, as pessoas consumiram muito mais streaming, viram muito mais séries, ok? Ou seja, as pessoas foram obrigadas, estou a falar em pessoas, tanto o utilizador comum que vai ao BP Expresso Imobiliário, como as empresas que se calhar nem estavam preparadas para ter um site que funcionasse. Quem não já teve um pedido de contacto ou fez um contacto numa imobiliária e não teve feedback desse contacto através do site. É uma lead. Ok? Eu acho que aqui, eu acredito, eu sou sempre, acredito assim, sempre, sou muito positivo e acredito que isto é um hábito que as pessoas, testando, hoje em dia, quem é que passa sem um smartphone? Ninguém. Quer dizer, não acredito que não vamos voltar ao telefone de disco, não é? Quer dizer, não faz sentido. Faz sentido. Acho que as pessoas, provando o digital, provando portais e provando a pesquisa, continuarão a pesquisar. Isso sim. Guilherme, o homem que tem os dados na mão, há lá Daniel Oliveira, agora não está a perceber, não é o que dizem os teus olhos, mas é o que dizem os teus dados. O que é que dizem os teus dados, de facto? Porque o João, o Pedro, o David, temos uma relação muito intrínseca, quase física, com isto do mercado. Tu tens dados, tu trabalhas dados com... em quantidade grande, em grande quantidade. Informação vasta. Exatamente. O que é que tu dizes com base nos dados? Essa é uma boa pergunta e não sei se tenho resposta para ela, porque normalmente o que nós estamos a ver agora, ou qualquer ciclo económico, ou seja, tem uma estrutura inerente. O mercado está a agir de certa maneira que reflete um bocado a esperança ou a confiança que o mercado tem em si próprio. Ou seja, os preços crescem quando o mercado acha que as coisas estão a valorizar, há mais dinheiro a meter no mercado. O que acontece numa crise é que normalmente há uma mudança de estrutura, ou seja, digamos, há muita incerteza. E o que nós temos, e nós também, desde a crise, também queremos perceber exatamente o que é que os nossos clientes acham. Mas isso valoriza a informação, certo? Eu acho que a incerteza valoriza a informação. Dá mais valor à informação. Sim, ou seja, assumindo ainda que a informação pode ter uma estrutura em si. O que nós estamos a ver é que a estrutura está a mudar e nós estamos num processo de mudança do mercado. Ou seja, isto só para dar aqui, isto fala não só os nossos dados, mas também mesmo contacto pessoal que nós temos com clientes nossos e que atuam às vezes na mesma zona. Nós temos para a mesma zona, temos alguns clientes nossos a dizer que os preços estão a subir naquela zona e temos outros a dizer que os preços deviam estar a baixar naquela zona. E o que nós temos é um bocado isso espalhado por, digamos, um pouco por todo Portugal. Ou seja, há pessoas que dizem que os preços no mercado neste momento estão muito altos, há pessoas que dizem que os preços no mercado neste momento estão muito baixos. E isto mostra que, de facto, há bastante incerteza. Ou seja, em última instância, ninguém sabe muito bem quanto é que a coisa vale, porque é preciso algum tempo para... E o que nós estamos agora a passar numa fase dessas. Ou seja, eu diria que para perceber é preciso esperar um ou mais 2, 3, para se começar a ver, porque uma das coisas que nós fazemos
nós como analisamos também digamos, a historical data, não é? Ou seja, o passado, digamos assim. O que nós estamos a ver é que o presente, como está, não está exatamente com a mesma estrutura que o passado. Okay? Ou seja, temos alguma incerteza e não é boa incerteza, porque há incerteza boa, ou seja, que nos permite, de facto, capitalizar nessa incerteza, mas esta aqui não é bem uma dessas. É mais uma mudança da natureza fundamental do mercado. Aquilo que a pessoa... eu costumo dizer que, de facto, que a análise histórica, mas é um bocadinho como nos fundos, é um bocadinho como nas letras miudinhas dos fundos de investimento, não é? Os dados históricos não nos garantem os dados futuros. Exatamente. E, de facto, o que nós achamos é que é óbvio que a base histórica ela é relevante, até porque quanto maior for, mais leitura temos. O que acho é que estamos, de facto, e eu vejo muito isso nos dados que nós vamos recebendo também de empresas como a tua, nos dados que vamos podendo trabalhar e podendo analisar, é que, de facto, por um lado, a volatilidade ela é enorme, isto é, de facto, nós se formos analisar zonas em concreto, vemos que de uma semana para a outra a oferta no mercado se altera, ou seja, imagina-me, às vezes não tanto pelo Covid, mas imagino, por exemplo, agora, não sei se vocês acompanharam, mas um incêndio dramático em Castelo de Paiva, na zona industrial, numa zona onde tem 25% da mão de obra do Concelho de Castelo de Paiva. Imaginemos isto, de facto, o impacto que isto pode ter naquela gente, se de facto atingir as pessoas em termos de desemprego naquela zona em particular. Provavelmente vai haver projetos de venda que se vão acelerar logo, preços de oferta que se vão reduzir, e muito isto que, à escala de um país e à escala desta crise que nos atingiu, de facto, o que nós vemos é que circunstancialmente, de facto, em zonas a volatilidade ela é enorme, o que torna, de facto, o que exige mais do teu algoritmo, não é? O que exige mais de todo, não só do tratamento como da leitura. Muitas vezes nós, e Pedro provavelmente saberá, os jornalistas ligam muito a saber, querem saber muito os dados que o Guilherme tem, como é que a gente os lê. E, de facto, o que eu vejo, a única coisa que eu vejo verdadeiramente é uma volatilidade enorme, o que eu acho valoriza, de facto, valoriza esses dados. E, dito isto, perguntava-te muito claramente, Guilherme, eu não sei se a maior parte, é óbvio, quando falamos de quem gera uma empresa como a IAD ou como um concorrente grande do mercado, a informação é valorizada, a informação que a tua empresa trata é valorizada. O consultor imobiliário tem a noção, de facto, do peso que tem hoje em dia Big Data, inteligência artificial. Nós estamos a conseguir falar ao consultor nestes termos? Acho que sim, acho que no geral sim. Uma das coisas que, e nós tentamos logo fazer essa desmistificação, é que a inteligência artificial mas tem que ser um auxiliar para a pessoa que a usa. Aliás, nós chamamos de Alfredo, mesmo por isso, porque o Alfredo é um ajudante digital de qualquer pessoa que de alguma maneira queira saber mais sobre o mercado imobiliário ou ter acesso à informação. Tens a noção, é que deixa-me só um desabafo aqui, é que numa empresa como a minha isso foi particularmente difícil de gerir. A certa altura os meus consultores começarem a receber e-mails vindos de @alfredo.pt. Imaginas a confusão que isto gerou, porque é que eu agora estava a mandar e-mails estranhos. Exatamente. Eu li alguns desses e-mails, por isso eu acredito que eu percebo. Mas sim, a informação a relevância está a ser. Sim, ou seja, porque isto acima de tudo, e o mercado imobiliário, e é isso um dos problemas que nós tentamos resolver, é mesmo facilitar o acesso à informação. E uma das coisas que acontece muito aos consultores imobiliários é que eles têm que fazer ou perdem muito tempo nessa recolha de informação. E se há coisa que uma máquina é boa e com o humano, ou que é bastante melhor com o humano, é mesmo fazer essa recolha automática, ou seja, enquanto um humano se calhar demora 5 minutos para analisar 10 anúncios de uma casa, a máquina consegue analisar 1 milhão de anúncios nesses mesmos 5 minutos. Certo. No entanto, o segredo passa, lá está, por perceberem que é que uma das partes é boa e que é que a outra das partes é boa. Porque o segredo é a simbiose entre os dois, ou seja, porque há muita coisa que o humano consegue fazer que é muito difícil meter numa máquina. E o que nós queremos mesmo é isso, ou seja, é tornar esta tecnologia acessível
à maior parte das pessoas. Porque, em última instância, poupa-me bastante tempo e ajuda-os a fazer um trabalho mais completo. Ou seja, estamos a falar da parte chata. Percebo perfeitamente isso. E acho uma das razões, como para quem não sabe, o Guilherme desenvolveu-nos a ferramenta de estimativa de valor que está alojada no site da IAD, que chamamos IAD Value, portanto, onde qualquer proprietário pode, na hora, estimar o valor do seu imóvel, coisa que, de facto, hoje em dia é particularmente importante. Ou seja, e há bocado, como o David falava, das deslocações às casas, eu prefiro saber, ainda que com margem de erro, qual é a expectativa de valor se eu decidir pôr a minha casa à venda, qual é a estimativa em relação ao valor, do que ter que, de facto, chamar um consultor imobiliário que vai visitar a minha casa, fazer o levantamento e que depois me vai lá mostrar o relatório, etc. Essa questão de tempo e de dados, ela é particularmente relevante. Nós estamos já com 45 minutos de conversa, isto é impressionante como isto passa depressa. Eu gostava ainda de guardar um bocadinho de tempo para ver se respondemos a algumas questões que possa haver de quem nos está a ver. Mas perguntava, e agora invertendo um bocadinho, pegava já no Guilherme e perguntava-te concretamente na tua área, no core business da tua atividade, qual é a grande tendência? De que é que vamos ouvir falar nos próximos tempos? Bom, eu não sei se isto é grande tendência, mas pelo menos nós trabalhamos para que seja. Em última instância, que seja um mercado mais transparente, ou seja, em que haja acesso a dados. Acho que é importante haver acesso a dados. Acho que muito trabalho que nós, enquanto Alfredo, fizemos e gostávamos de não ter feito, e é a razão pela qual existe apenas um Alfredo e não existem 50 Alfredos, e eu acho que devia existir 50 Alfredos, é porque é relativamente difícil aceder a dados, e é possível, nós investimos muito tempo mesmo para conseguirmos montar uma boa base de dados que nos permita, e quando eu digo boa base de dados é pegar nos anúncios, porque há muitos anúncios que estão mal inseridos, há muita má informação nos anúncios, limpar essa informação toda e poder ter acesso a dados. Isto é uma coisa que em Portugal não acontece. Em Espanha, por exemplo, isto já acontece, qualquer pessoa consegue aceder a uma base de dados de transações de todos os imóveis em Espanha. Isto é uma coisa que nós queremos trabalhar para que aconteça em Portugal. E nós, enquanto Alfredo... Adorável. Exatamente. É de facto, percebo perfeitamente. Aliás, temos como a nossa casa-mãe é francesa, e de facto notamos, por exemplo, de um país como França para Portugal, de facto, a opacidade dos dados em Portugal é assustadora. De facto, o que dificulta a vida de toda a gente, como é evidente. Nós temos que andar atrás dos dados, vocês têm que andar atrás dos dados, toda a gente anda atrás dos dados. E, de facto, isto parece-me absolutamente... Concordo que é provavelmente a maior reivindicação, eu diria, e antecipando um bocadinho o final, eu diria que as maiores reivindicações de quem gera uma agência como a IAD é, por um lado, de facto, a facilidade de aceder à informação e, por outro lado, de facto, a desmaterialização de processos a que o Estado português ainda é completamente avesso. Tivemos um cheirinho durante o confinamento, mas estamos sempre a falar de medidas temporárias e precárias. Sim, sim. Pedro, a mesma questão, naquilo que a ti particularmente diz respeito, qual é a próxima grande tendência? Bem, eu aqui tive um bocadinho a assistir de bancada também e compartilho essa mesma opinião da opacidade dos dados. Muitas das vezes dados que são perfeitamente compliance, ou seja, muitas das vezes somos nós que damos autorização a que as pessoas e que as empresas trabalhem esses dados, e eu só pegando aqui num pontinho que tem que rematar, nós tivemos esse problema, estamos com um problema face à comunidade europeia. Não sei se o Alfredo está a par desta situação. Temos uma aplicação perfeitamente desenvolvida por Unesctec aqui do Porto, o Stay Covid, e estamos à espera de um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. A mesma Comissão Nacional de Proteção de Dados, que está muito atenta às bases de dados do Expresso Imobiliário e do Expresso Emprego, para ver se há algum tipo de shampoo que a gente venda sem autorização. Ok? Só que este remate que é muito importante, e hoje em dia a Big Data é quase mais valioso que o petróleo, e muitas das vezes é trabalhada a nosso favor e está tão
parada tão burocraticamente à espera de algumas decisões que nos ultrapassam. Mas voltando à sua pergunta, que entretanto perdi-me. Qual é a próxima, qual é a grande tendência à saída okay. do... Eu diria assim, eu diria que eu vejo várias tendências. Eu vi casos, vou dar um caso perfeitamente aleatório. Eu tive um consultor que me procurou, não por facto da pandemia, porque os negócios continuam a fazer, mas que me procurou e disse: Pedro, eu quero fazer um anúncio tradicional no Expresso. E eu às vezes me pergunto se os consultores ainda sabem que o Expresso tem uma parte imobiliária com anúncios. Não é? E estamos a falar de um jornal de tiragem nacional, e estamos a falar de um jornal que escreve 5, 6 páginas de imobiliário, tem jornalistas pagos a escrever sobre imobiliário, que muitas vezes chateiam o Alfredo a perguntar dados, e o Alfredo tem que atender e dizer ao jornalista: olha, tenho aqui estes dados para tu trabalhares, ou falar um bocadinho sobre a empresa do Guilherme, que saiu um artigo no Expresso Online também. E eu tive desse consultor a pedir-me um anúncio durante a pandemia, e disse-me assim: Pedro, eu vou arriscar aqui, eu vou introduzir aqui um QR Code no anúncio. Bem, eu achei isto maravilhoso. Primeiro um consultor a pedir-me um anúncio já é muito bom, um consultor a pedir-me um anúncio com um QR Code é espetacular, porque assim, eu vejo é uma daquelas coisas fabulosas, que é uma tecnologia que os restaurantes acabaram de descobrir. Exatamente, Alfredo. Ou seja, estamos quase a ver aqui, não é Páscoa, não estamos a ver aquela coisa, o QR Code, que há uns anos apareceu como sendo a maior revolução dos últimos tempos. Passados 15 dias já ninguém se lembrava para que exatamente. Quer dizer, ninguém se calhar tinha instalado um leitor de QR Code no telemóvel. Quer dizer, isto implica espaço. Vamos colocar a aplicação do momento, ou o jogo dos Pokémons. O QR Code estava abandonado. O que é que eu notei isso da parte do consultor? Aqui senti o pulso de duas coisas. Primeiro, a pessoa que consulta o jornal, se estiver interessada, ou tem que procurar o anúncio no BP Expresso Imobiliário, tem que fazer uma pesquisa na rede, whatever, etc. Muito mais além, o consultor quando a pessoa vai com o QR Code, que é a mesma aplicação que utiliza para ler a ementa do restaurante, que agora não se pode passar as ementas, não é? Vai diretamente para o site. E aqui entra a parte do Guilherme também, porque a pessoa, quando entra no site da rede, do consultor, etc., se tiver um trabalho de base de dados, nós vamos conhecer melhor o comprador, vamos responder muito mais às necessidades. Não vamos ter aquelas chamadas: mas procura casa para que valores, em que zona, eu tive aqui um pedido de contacto seu. Quer dizer, estamos muito mais a qualificar essa lead. E eu queria pegar neste exemplo, porque isto não é uma tendência, o QR Code já existe há muito tempo, mas eu vejo muitas vezes as pessoas utilizarem o QR Code em anúncios de moradias, num cliente que eu tenho, que é Leilosoc de leilões, que eles têm vários leilões a decorrer, nomeadamente imobiliários e outros tipos de leilões, e a pessoa, num meio tradicional, no jornal, acede ao anúncio e liga ao site. Mas claro que a tendência, eu vejo aqui muito o trabalhar da base de dados. Agora, pegue nas suas palavras, Alfredo, nós temos aqui um duplo trabalho. E eu concordo aqui integralmente naquilo que foi dito, que é bom para todos termos os dados organizados. Ainda temos muito entrave nesse tratamento de dados. Temos bons exemplos e maus exemplos. Tenho um exemplo de eu que fiz um pedido de contacto a um consultor, começo a receber imóveis de coisas que nunca pedi. Certo. Não faz parte daquilo que eu pedi. Mas também volto a falar outra vez um bocadinho do idealista, que trabalha muito bem os dados, sabe muito bem aquilo que eu procuro, sabe muito bem o valor que eu pesquisei, vou recebendo informações. Quer dizer, aqui o trabalhar de dados é a tendência do futuro. E é bom para todos. Obrigado. João, concordas? Vocês também investem muito no tratamento de dados, também por vocês passa imensa informação, e vocês tratam-na muito, de facto, como dizia o Pedro, tratam-na particularmente bem na segmentação,
no retargeting, etc. O que é que tu nos dirias, de facto, em termos daquilo que são as grandes tendências? Concordas que a informação é chave? Concordas que os dados são o ouro? Sim, informação é poder, não é? Como se costuma dizer, e portanto, quanto mais acesso tenhamos à informação, quer de análise da oferta, da procura, de bases de dados, portanto, pensamos que, e aí concordo que em Portugal existe realmente essa, mais opaco, não é? Informação do que noutros países, mas que é fundamental para o consultor ter essa informação para fazer estudos de mercado, estimativas de preço, para, enfim, para que possa ajudar a angariar também imóveis a preço de mercado, não é? Que é um dos fatores fundamentais para que as angariações possam ser vendidas ou arrendadas. Mas eu concordo com o que disse o Pedro também sobre portanto, que a questão da tecnologia veio para ficar, não é? Não é apenas uma coisa pontual, momentânea, porque realmente o consumidor hoje em dia é um consumidor que é mais exigente, tem mais acesso à informação, quer informação imediata, em tempo real, e portanto estivemos a falar, por exemplo, que se fala nos millennials, não é? Que é a geração no qual eu me incluo, não é? Que os nascidos a partir dos 1980 até 2000, que neste momento têm 20 ou 40 anos. Estávamos a chegar ao final, estava a correr tudo muito bem e depois de repente o João resolveu estragar tudo. Não, todas as gerações são importantes aqui. Não, mas que realmente é o público-alvo, não é? São pessoas que estão perfeitamente adaptadas às novas tecnologias, já não para não falar dos que se chama geração Z, não é? Que é a partir do ano 2000, que tem agora 20 anos e que a curto e médio prazo vão ser também os potenciais clientes compradores e vendedores, e portanto são pessoas que já nasceram com o telemóvel na mão, não é? Porque a tecnologia faz parte das suas vidas, não é? Portanto, temos que nos adaptar também ao nosso público-alvo e aí realmente toda esta parte da informação disponibilizada em tempo real. Nós agora lançamos também uma plataforma que seria o chat, que permite contactar também em tempo real os potenciais compradores, portanto com uma mensagem instantânea, como acontece no WhatsApp, por exemplo, com notificações e para que as pessoas possam estar a responder em tempo real aos potenciais interessados. Temos também a Videovisita, que é uma plataforma que vai sair em breve, que é para pessoas estarem em contato com os potenciais compradores ou com os proprietários e em tempo real verem o imóvel, portanto, uma videochamada como esta. E, portanto, no fundo são coisas que importam e que vão fazer a diferença, não é? A forma como nos adaptarmos às novas tecnologias, como utilizarmos essas tecnologias para dar informação real, em tempo real e que possa ser de interesse ao potencial comprador, porque é um comprador que afinal valoriza cada vez mais a informação e essas ferramentas que podem no fundo também ajudar. E depois toda a parte dos multimédia, das visitas virtuais, os 3Ds, funcionam, podem funcionar para vender o imóvel, mas isso depende depois pode ou não vender o imóvel. Fazes-me aqui a ponte direta ali para o David. Faço a ponte com o David, exato. Faz uma ponte direta com o David. É isso, faço aqui a ponte com o David, que as visitas virtuais, os 3Ds, todos esses serviços multimédia, que vão ajudar também a dar mais informação sobre os anúncios, sobre os imóveis, e portanto a pessoa, quando vai entrar em contacto, é um contacto mais qualificado, né? Tem mais informação sobre o imóvel e depois está mais orientado à visita física, quando esta possa ser feita depois mais para a frente, e que a visita física seja realmente o ponto final, não é, do processo, não é, que seja mais uma parte de confirmação da informação dada, não é, corresponde à realidade, não é? Mas realmente a importância também desses serviços multimédia, juntamente, como disse inicialmente, com a qualidade de publicação e com ferramentas de tecnologia, vão fazer a diferença nos próximos tempos e entre os profissionais, não é? Eu, antecipando aqui, fazendo já assim um mini resumo, de facto é fácil concluir que os dados são de facto a moeda do futuro e o tempo. Para mim, a informação e tempo são de facto grandes aprendizagens deste período. E tempo, falamos ali um bocadinho também, agora para terminar esta ronda ali com o David, de facto, melhor conteúdo multimédia é melhor eficiência no uso do tempo para todos os envolvidos, não digo mentira nenhuma. Sim, sem dúvida. E nós podemos fazer essa experiência muito rapidamente. Nós temos casas que foram fotografadas por nós, que já tinham sido fotografadas ou por fotógrafos amadores, ou pelos próprios consultores, ou os proprietários, e ninguém vai ver 3 fotos de uma casa, de umas fotos que estejam escuras e tortas. E começa tão simples quanto isso.
Em termos de evolução, aquilo que depois vamos ter percebendo, e os portais mais cedo ou mais tarde vão ter que começar a olhar também para isso, é que, por exemplo, em questão do vídeo, nós quando fazemos um vídeo, imagina, pode ser com a utilização de drones ou só aquele vídeo normal a mostrar a casa por dentro, mesmo que o vídeo tenha apenas 1 minuto ou 1 minuto e meio, os compradores e essas novas gerações todas têm o seu smartphone e olham para aquilo e ninguém vai estar 3 minutos a ver o vídeo. Então, nós já nos começamos a adaptar e a partir do vídeo principal fazer um pequeno teaser, ou seja, um vídeo com 20 segundos, com 30 segundos e que depois aí pode estar ligado ao outro. Em termos também de tecnologia, as questões das visitas virtuais, que é o que está muito em voga, e nós estamos a fazer várias centenas por mês de visitas virtuais, tem muito a ver também com a utilização. E aqui voltamos a pegar, e agora é esta questão para a IAD, que tem a ver com a formação dos próprios consultores. Porque a visita virtual não basta que a agência imobiliária tenha na sua subscrição os serviços multimédia com o Idealista, nós vamos lá, produzimos, carregamos no anúncio e está feito. Ou seja, uma visita virtual não é só pegar no link e publicar, porque nós podemos ter um cliente comprador que seja menos perito a utilizar o rato e que não sabe que as visitas virtuais que nós fazemos, para além de eu conseguir ver a volumetria da casa, visitar a casa, eu consigo inclusivamente ver as plantas e fazer medições. Eu consigo ter uma ideia do pé direito de uma divisão ou saber se um sofá cabe lá ou não cabe. Então a utilização dessa visita virtual passa também para, quando o cliente está qualificado e entra nesse chat diretamente com o consultor, através de uma chamada como esta, através do Zoom, em que eu posso partilhar o meu ecrã, o consultor, fazer a visita virtual com o meu cliente e explicar-lhe todos os detalhes que a casa tem. Porque nós fazemos visitas virtuais a casas com 50 metros quadrados e a casas com 1.200 metros quadrados de área coberta. Ou seja, existem espaços que, se a pessoa estiver sozinha, nunca vai perceber que aquilo tem uma adega e um canteiro dentro da casa. Portanto, as tecnologias vão evoluir, é como a questão da informação que empresas, que o Alfredo consegue recolher. Os consultores vão ter que se especializar, e voltando a pegar naquilo que falámos ainda há pouco, eu como consultor imobiliário tenho que estar especialista em ler a informação que o mercado me dá, que eu consigo extrair do Alfredo. Não é tanto a função do consultor imobiliário estar a acompanhar o fotógrafo, para isso nós fazemos, ou estar a colocar os anúncios no Idealista, ou seja, assinar um contrato com o Idealista, depois deve ter alguém para fazer essa questão. Portanto, a tecnologia eu acredito que vai evoluir. O conceito o tempo de atenção que as pessoas têm já deve ir para aí nos 30 segundos, daqui a bocado baixa para 3, portanto, a questão dos anúncios e o primeiro impacto que nós temos com a tecnologia é importante, mas acima de tudo está também aqui um fator, e mesmo para terminar, que tem muito a ver com as marcas. Porque se um consultor representa a marca e se a própria marca não se ocupa de que o consultor... Reparem, o primeiro contacto que o mercado tem com uma propriedade qualquer é online. É através do Idealista, é através do BPI Expresso. Ou seja, essa é o primeiro contacto que existe, é logo o que fica em relação, neste caso, em relação à IAD ou qualquer outro consultor. Portanto, nós estamos cá não só para estar com atenção ao melhor que se faz lá fora, mas evoluir e permitir que o mercado nacional tenha à sua disposição os dados, os portais e os conteúdos de mídia para fazer essa publicação. Muito obrigado, David. Carolina, que é responsável do Departamento de Marketing da IAD, que está ali atenta ao que se vai passando e ao que se vai dizendo. Temos alguma questão antes de darmos por concluído? Porque, como dizia o David, o tempo de atenção é limitado e não podemos estender isto demasiado, senão perdemos a audiência. Temos várias. Eu lançaria uma primeira, que é uma questão sensível, mas que me parece pertinente, em que o Jimmy Osório pergunta o que poderia ser feito pelos portais para minimizar excesso de informação errada. João, pronto. Queres responder? Para minimizar informação errada, portanto, isso depende, quando estamos a falar de informação errada, pode ser informação que é inserida de forma errada, não é? Pelo profissional ou pelo proprietário, ou se essa informação é exportada através de exportação automática para o Idealista, e, portanto, aí essa informação, por algum motivo, não está correta. Portanto, nós temos Vem da fonte errada. Exato, ou o problema está na fonte, ou então essa informação foi inserida erradamente. De qualquer das formas, nós temos no Idealista, no portal, temos uma equipa de qualidade, de pessoas que verificam diariamente a entrada dos imóveis, os imóveis que estão publicados, e tentam detectar sempre essa informação que está errada
E, de qualquer forma, o utilizador na idealista tem também a possibilidade de informar, reportar que existe um erro no imóvel, que nos chega a nós e aí nós depois confirmamos. Portanto, isso é um trabalho um bocadinho em conjunto, mas nós temos realmente essa preocupação de ter a informação sempre correta no portal, sendo que às vezes é complicado chegar a todos. Lá está, depende aqui da origem do problema, não é? Mas tentamos sempre ter essa o principal prejudicado com a informação errada é provavelmente ali o Guilherme, que depois põe a máquina a trabalhar mais do que seria necessário, não é? Não, vocês sofrem muito com isso, com a informação errada do... Claro, uma das coisas que nós fizemos, lá está, daí ser importante porque, ou seja, daí ser importante o fácil acesso à informação, porque uma das coisas que nós, enquanto Alfredo, para os nossos primeiros 1 ano e meio de existência, 80% do esforço foi dedicado a assegurar como é que, limpar. Exatamente, como é que nós conseguimos limpar. E ou seja, o que aqui se mostra é que devia ser o contrário, ou seja, nós devíamos estar preocupados a desenvolver ferramentas, não é, ou seja, a parte do tratamento de dados, obviamente que é sempre uma parte importante e vai ser uma parte fundamental, nós nunca vamos deixar de fazer tratamento de dados, mas toda a montagem desse pipeline e dessa limpeza é uma coisa que faz com que não possa, ou seja, faz com que as barreiras à entrada para trabalhar no parte digital, Big Data, inteligência artificial neste mercado sejam elevadas. Ou seja, é uma barreira à inovação em última instância. Lá está, porque não existem 50 Alfredos, porque tem que se meter muito esforço nesta parte de montar um sistema que consiga tratar milhões de anúncios por semana. Carolina, mais alguma questão? Sim, deixa-me na parte do portal, para se puxar aqui um bocadinho o BPI Expresso Imobiliário, e queria partilhar com vocês e totalmente em acordo com o Guilherme. Eu acho que a primeira responsabilidade do conteúdo estar certo ou não no portal passa por todos nós, não é? Quem insere, quem trata e quem pesquisa também faz sentido estar sempre atento. Eu partilho um caso curioso com vocês. Um certo dia no Expresso recebi um contacto de uma pessoa indignadíssima que tinha fotos da sua casa que estava à venda, que não estava à venda. Pronto, isto é aqueles filmes de quase de terror. O que é que se passava para a casa dele estar à venda e não está à venda? O que é que se passou, o que é que o BPI nessa fase fez? Nós temos sempre, se vocês consultarem a BPI Expresso Imobiliário, nós temos lá números diretos que muitas vezes cai, se for no Porto cai no meu, ou pode cair no Contact Center em Lisboa, ou mesmo no helpdesk do BPI Expresso Imobiliário. O que é que nós percebemos? Percebemos que o senhor não tinha a casa à venda e que aquilo era mesmo só uma tática de angariação de leads, pura e simplesmente. O que é que nós fazemos? Quando fazemos sempre a revisão, como nós, BPI Expresso Imobiliário, sendo ali um conteúdo em que vem de várias fontes, pode ser uma pessoa que pode colocar lá o anúncio, pode ser um particular que coloca lá o anúncio, pode ser uma exportação automática, nós em tudo que nós fazemos no digital, nós somos os curadores do conteúdo. Ou seja, se por mais que não faça sentido, eu estou a falar desde o consultor, do vendedor ao comprador, que se não faz sentido uma informação, se for devidamente justificada, podem entrar em contato connosco e nós fazemos a revisão desse conteúdo. Aquilo sendo um portal que tem sempre pessoas por trás de tudo aquilo que fazem, é perfeitamente editável e é perfeitamente corrigido. Obrigado. Carolina, ias lançar outra questão? Certo, nós temos aqui várias questões a chegar, não vamos conseguir responder a todas, mas lanço uma da Clementina Neves, que pergunta: como consultores imobiliários, como podemos otimizar a nova tecnologia para a obtenção de melhores resultados? Algum conselho? David, queres arriscar? Bem, acima de tudo, e a qualidade da forma, e isto pega um pouco como eu terminei ainda há pouco a outra intervenção,
se nós percebermos que o primeiro contacto que o mercado tem não é diretamente com o consultor, não é com a marca, quando eu estou à procura, se nós pensarmos que temos que fazer coisa ao contrário, se alguém está à procura de casa, a Clementina, eu acho que conheço e trabalha principalmente na zona do Algarve. Quando eu estou à procura de casa no Algarve e eu vou ao BP Expresso, ou vou ao Idealista, ou seja onde for, eu por norma primeiro encontro a casa, encontro a zona geográfica, encontro a casa, e só depois de encontrar a casa é que eu entro em contacto com o consultor. Portanto, normalmente funciona ao contrário, a menos que eu já conheça o consultor e entre em contacto primeiro com ele. Mas, por norma, grande parte do mercado, as leads são criadas o oposto. A pessoa quer a casa e depois daí é que chega. Ora, diretamente com a parte que nos toca, a qualidade dessas mesmas publicações, e uma vez mais, nós podemos ter fotos de alta qualidade e podemos ter um vídeo que representa efetivamente a casa, sem exagerar nas áreas, sem adulteração de cores. Por exemplo, quem publica fotos em HDR é de um madurismo atroz. Isso faz com que eu consiga gerar mais leads pela qualidade que a imagem tem. Porque dificilmente eu consigo ter mais contactos se eu descurar essa parte da qualidade das publicações. A IAD pode investir o dinheiro que quiser em criar o site e apoiar-se na tecnologia do Alfredo para criar o valor das casas. E podemos ter alguém que faça só a gestão do marketing digital. Se a qualidade do conteúdo não for relevante, todo esse investimento cai por terra, neste caso. Certo. Aí estamos absolutamente de acordo, não arriscarem de usar a tecnologia, porque de facto muito disto está na origem, não é? Muita da, Alfredo, de forma nenhuma, muita da qualidade do anúncio está na origem. Sem dúvida, como eu disse ainda há pouco, não vale a pena fazer visitas 3D com toda a qualidade com que nós entregamos e basta ir ao Idealista e colocar lá o filtro, se depois o cliente comprador não sabe utilizar aquilo. Se o consultor não responde a esse contacto e não marca uma call com esse, partilha o ecrã. Se o consultor não guiar na visita. Exatamente. Não é? Ou seja, é que de facto quando nós... E esta conjuntura do mundo nos levou um bocadinho para aí, nós não nos passa pela cabeça, no mundo antigo, abrir a porta de uma casa a um cliente e dizer: senhor cliente, faça favor, visite sozinho. No mundo virtual, também em princípio é a mesma coisa, que o que o David estava a dizer faz todo sentido. Eu posso perfeitamente conduzir um cliente na visita virtual com uma tecnologia tão simples quanto um Zoom, que ainda para mais não custa dinheiro. Mas de facto, quando às vezes esquecemos que a tecnologia não trata de tudo e que de facto se calhar não posso dispensar de mostrar um imóvel apesar da visita ser virtual. Exatamente, a visita continua a ser virtual, continua a ter que ser o consultor a ter esse contacto. Não tem que ser fisicamente presente com o proprietário, mas tem que o acompanhar. Sim. Sim. Não o fazer desta forma é a mesma coisa de pegar toda a informação que é gerada pelo Alfredo, a informação chega e eu meto o e-mail para o lado, não leio. Sim. A informação está lá, serve de muito pouco neste caso. Então, a propósito, Alfredo, se me permites, a propósito deste assunto, lançaria a terceira e última questão, que acho que tem tudo a ver com este tema que estamos a falar, em que o Paulo Reis pergunta se a robotização pode ameaçar o consultor imobiliário. Silêncio. Quem se quiser chegar à frente. Não, eu acho que, pronto, aqui, bem, não sei. Ou João, força. João, força. Não, aqui acho que, pronto, a mediação imobiliária, a parte das relações sempre foi uma parte fundamental, não é? Afinal, na mediação imobiliária, as relações entre as pessoas, que agora acaba por ser bem afetadas na medida da passagem para os meios digitais, não é? Muitas vezes os contactos que tínhamos com os clientes, provavelmente a nível teriam que ser feitos agora a partir de videochamada, a partir de WhatsApp, de Skype, de Zoom, que seja, mas realmente há sempre uma forte componente de relação entre as pessoas, não é? Portanto, isso a tecnologia em si é importante, mas depois acho que tem que ir acompanhada sempre da parte relacional, da parte emocional, e como qualquer consumidor, não é? Está sempre uma componente emocional nas decisões de compra, não é? Porque aí entra o consultor e entra o profissional na parte da relação entre as pessoas. Portanto, uma coisa são complementares, no fundo, não é? A tecnologia e a continuar a existir essa relação entre as pessoas. Eu costumo, muitas vezes, quando falamos em análise de dados, como, por exemplo, uma estimativa de valor que seja gerada pelo Alfredo.pt, eu costumo dizer muitas vezes isso, o cliente consegue gerar aquele relatório e chegar a um valor com base
respondendo a uma série de questões. Mas há uma coisa que, por exemplo, o Alfredo.pt não pergunta a um cliente que esteja a estimar um valor de uma casa, é se ela está orientada a nascente ou a poente. E desde logo isso por exemplo, uma questão que pode altamente, e o David conhece, até porque sofre com a direção do sol na casa, do quantidade de luz natural casas, que entra lá. Com a qualidade de luz natural. Estas coisas que de facto, eu prefiro partir de uma base credível que o Alfredo.pt me pode dar e explicar ao cliente que há mais 10%, menos 10% em função de determinado tipo de características que a máquina não viu. Não sei se estás de acordo, Guilherme. 100%. Estou 100% de acordo. Aliás, isso é mesmo a simbiose, não é? Entre o humano e o algoritmo. Porque o algoritmo consegue fazer a parte chata, que é analisar dados, mas não consegue fazer aquilo que o humano faz, que é perceber o contexto em que aqueles dados existem. E perceber o contexto, cada vez mais, é aquilo que nós, enquanto humanos, temos que... Ou seja, é o nosso papel diferenciador na ligação com qualquer sistema automático de decisão ou de inferência estatística, digamos assim, para não chamar de inteligência artificial. Fred, deixa-me só dizer uma coisa. Eu vejo isso, eu vejo todos esses receios, não digo esta robotização digital, estes medos, são medos que as pessoas têm naturalmente que os negócios sejam automáticos. E muitas das vezes eu sou encarado como uma ameaça. Lá vem o homem do digital que vai acabar com os jornalistas e que agora vamos todos ler no online, quando hoje em dia o Expresso tem quase tantos assinantes de offline como digitais. Estamos ali ela por ela e as pessoas têm muito mais qualidade em ler o jornal no iPad. Muitas vezes as pessoas não têm espaço de abrir o jornal onde estão, mas estão com o iPad e estão com informação e consomem informação sobre o Covid, informação fidedigna. Mas eu vejo esta panorâmica geral a nível de negócio e percebo estes medos e dou-vos um exemplo fora da caixa. Imaginem que hoje em dia a nível digital a indústria automóvel está muito à frente. Nós hoje conseguimos comprar um carro com 3 cliques, conseguimos fazer a personalização da cor, os interiores, mas depois ninguém nos tirou o test drive. Ninguém nos tira o barulho do motor, a decisão, quer dizer, o contacto, mesmo que seja que nós já sabemos que vamos comprar aquele modelo, mas vamos ali dar ali uns 120 só para ver se o carro aguenta, não é? 120 estou dentro da lei, não é? Pronto, é um bocadinho isso também, quer dizer, hoje em dia, pegando nas vossas palavras, todas estas visitas virtuais, todas estas imagens 3D, toda a parte de tratamento de dados, a mim como comprador, e alguma fase da minha vida já passei por essa fase que procurei casa, já passei fins de semana no porta a porta na freguesia onde eu queria morar a perguntar se havia alguma casa disponível. Eu próprio fiz esse trabalho, mas eu vejo isso como vocês vendem-me tempo, ou seja, se eu fizer a visita virtual com boas imagens 3D, já tenho uma ideia daquilo que eu quero, já está muito mais afinado para aquilo que se calhar eu idealizei para a casa que eu vou querer comprar, mas não deixa de eu fazer uma visita real, não é? Quer dizer, de ver a incidência de luz solar, se eu gosto ou não de... Eu tinha um pormenor que vocês podem achar curioso. Eu com a minha namorada tínhamos um pormenor, que a minha namorada, quando escolheu casa, toda a gente fala aí na divisão, nos espaços. Não, o problema dela era a entrada na garagem. Quer dizer, há aqui não há um padrão. Que provavelmente ninguém se lembra de pôr lá na visita virtual. Exatamente. A inclinação da rampa da garagem. Exatamente. Isso foi uma coisa que... Podemos atualizar essa informação, podemos ver como é... Lá está, atualizar aqui os dados, não é? Portanto, já estávamos aqui com o pé direito e com as áreas, mas a inclinação da rampa da garagem é capaz de ser... A visita virtual, fazendo, e nós agora começamos a fazer também, nem sempre é possível fazer porque não há ligação física entre um apartamento que fica no 7º andar e a garagem. Exato. Mas nós podemos fazer da entrada da garagem e, imaginem, que ele está no Idealista, é só clicar lá e medir a largura do portão. Por exemplo. E ver se cabe ou não. Depois para evitar males maiores. 7h20, ultrapassámos largamente aquilo, como de resto seria mais ou menos de esperar, quando se tem
quando se tem, de facto, estes interlocutores pela frente, é fácil ultrapassar tudo aquilo que tínhamos estimado. Eu gostava de vos agradecer uma vez mais o facto de terem disponibilizado esse precioso tempo para partilhar a vossa informação connosco, os vossos dados connosco. Espero que possamos encontrar-nos fisicamente muito em breve e tomar um cafezinho em Madrid, em Aveiro, em Lisboa. E muito obrigado, ou no Porto. Gostei de receber aqui quando quiserem. Olhem, obrigadíssimo e até breve. Obrigado. Obrigado. Até breve. Obrigado, até breve. Obrigado, até breve.